Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal já está entrando. Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa live com o Dr. Augusto Bucomaxilo. E eu já vou colocá-lo aqui para a gente já começar. Olá, tudo bem, Olá, Dr. Ana? Augusto, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Tá tudo pessoal? bem. Boa tarde. E aí, como estão as coisas por aí? Tranquilas, na quarentena por enquanto. Nessa Então, hora que a gente pode fazer é isso, né? vamos esperar e estudar, né? Passar informação para o pessoal aí. Aproveitar essa Exato. época que o pessoal está em casa para assistir às lives também. É isso aí. Então, eu Obrigado vou pelo deixar convite. o. Ah, de nada. Estou aproveitando aqui, vou passar para você se apresentar para o pessoal aqui do Instagram. Tá, perfeito. Meu nome é Augusto Pari, eu sou cirurgião bucomaxilofacial. Eu trabalho com cirurgia bucomaxilofacial há aproximadamente 18 anos. Hoje em dia, atuo na área de cirurgia oral, que é o que a gente vai falar hoje, especialmente dos sisos, que provavelmente é o tema mais comum para o cirurgião bucomaxilofacial. Também atuo em algumas outras áreas de cirurgias mais complexas, envolvendo o esqueleto facial, as cirurgias estéticas e funcionais dos maxilares. Eu acho que é isso. Até a gente pode combinar numa segunda etapa falar, né? Dessas cirurgias são muito interessantes também, da parte de ortognática e da parte também estética, né? Com certeza, vai ser um grande prazer. Então, Bacana. pessoal, a minha ideia hoje aqui com o Dr. Augusto, que a gente já conversa há algum tempo, é tirar as principais dúvidas de vocês sobre os dentes do siso, o dente siso, os terceiros molares. Vocês perguntam muito e é algo muito frequente aí na clínica, né? Todos os pacientes me perguntam se tem que extrair, quando tem que extrair, enfim. Então, eu trouxe essa pauta hoje para a gente conversar. Então, a gente vai fazer como se fosse um bate-bola aqui, a gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês. Eu anotei algumas e ao final a gente volta e tira também algumas que vocês tiverem, tá? Vocês podem escrever que depois eu subo os escritos aqui e também respondo para vocês. Então, eu peguei aqui algumas que vocês já tinham escrito, até escrito ali no Instagram, nos stories e também na clínica. Então, a primeira que o pessoal pergunta seria: todo mundo precisa tirar o siso? Vamos lá. Então vamos responder. Boa pergunta. Não todo mundo precisa tirar o siso. Eu falaria que a maioria das pessoas que não perdeu dente nenhum, ou especialmente não perdeu o segundo molar ou o primeiro molar, numa fase muito precoce, quer dizer, tem todos os dentes na boca, a maioria dessas pessoas precisam tirar o siso como uma forma preventiva, porque se não fizer isso, existe muita chance de ocorrer algum problema ao longo da vida. Sim. E no caso aqui, meu, que sou ortodontista, né? Tem algumas coisas locais que a gente observa que, se não tiver como, a gente tem que pedir para o paciente fazer a extração dos sisos. Até recentemente tivemos um caso, né, doutor Augusto, que Uhum. não tinha como eu começar o tratamento ortodôntico sem retirar os sisos. A gente pode até já ir para essa questão dessa indicação, que é uma indicação para a movimentação ortodôntica, né? Como é que... Isso, é verdade. Existe uma questão, os sisos assim, são indicados para a remoção por diversos motivos, né? Prevenção de diversos problemas, né? Alguns problemas mais graves e mais comuns, infecções,
especialmente quando o siso ele nasce pouco na boca. O maior problema que eu vejo é a infecção em cima da gengiva do siso. Mas existe a indicação para auxiliar no tratamento ortodôntico. Então, é muito comum que o ortodontista solicite ao cirurgião que ele remova os sisos. Isso por dois motivos. Às vezes, o ortodontista, aí eu acho que até a Ana Flávia pode falar melhor do que eu, mas eu recebo muita indicação quando o ortodontista quer movimentar os dentes para trás, ele quer arrumar mais espaço na arcada, fazendo o que a gente chama de distalização, quer dizer, jogando os dentes ainda um pouco mais para trás. Se o siso está ali, ele impede que ocorra essa distalização, que é um movimento que hoje em dia na ortodontia contemporânea se tornou um pouco mais frequente, né? E existe também essa indicação de que acredita-se também que o siso ele pode, durante esse processo de erupção, né, onde o siso está nascendo na boca e querendo um espaço, ele acabar empurrando os demais dentes, né, e isso causar ainda mais falta de espaço. Eu acho que se a Flávia quiser complementar alguma coisa, é mais ortodôntico isso aí. Porque, na verdade, dependendo da posição que esse dente está, ele pode estar encostando no seu último dente na boca, por exemplo. Se você tem 2 molares, que são os 2 últimos dentes, se o siso estiver encostando nele, tanto dentro do osso ou por fora, quando a gente vai movimentar os outros com o aparelho, pode tocar no siso. Esse toque, durante a movimentação ortodôntica, pode causar um malefício no dente que você tem que ter ali, porque normalmente os pacientes têm que ter primeiro e segundo molar. Então, se o siso prejudicar o segundo, que está encostando nele, pode causar até reabsorção desse dente e o paciente perdê-lo, por causa do tratamento ortodôntico, né? Se tiver com toque. Então, seria uma indicação para a gente remover o siso se tiver com essa posição, por exemplo, o siso um pouco inclinado, encostando ali no último dente que você está vendo, que é o segundo molar. Foi até essa condição que a gente encaminhou a paciente, né? Daquela vez que a gente conversou. É verdade. E outra pergunta, tenho que esperar os dentes nascerem para removê-los? Não. Isso é uma pergunta bem frequente e alguns pacientes muitas vezes até se surpreendem com isso, né? A gente fala, não, mas você não precisa esperar os dentes nascerem para remover. Até mesmo porque grande parte dos sisos não vão nascer. É o que a gente chama de siso incluso. Se não tem espaço para nascer, ele não vai encontrar um caminho para nascer, né? São os inclusos impactados. O nome impactado é por conta disso. Ele não consegue caminho para nascer. Ele pode causar problema mesmo dentro do osso ou debaixo da gengiva. Ele pode formar cistos, ele pode reabsorver o dente vizinho. Então, na força dele querer sair, ele pode pressionar a raiz do segundo molar, do dente vizinho dele, e causar uma reabsorção. Então, são outros problemas que podem acontecer mesmo com o siso incluso. E a verdade é, a idade ideal para a gente tirar os sisos, que está por volta de 16 a 18 anos, normalmente esses dentes ainda não erupcionaram. Então, é bom fazer uma radiografia, um acompanhamento com o dentista, para ver como eles estão, como é que está o desenvolvimento deles, para pensar em extrair eles numa idade mais tranquila. Isso. E mesmo porque se os dentes estiverem impactados, que a gente fala, se estiverem presos dentro do osso, eles não vão sair mesmo. Então, não adianta você esperá-los, esperar com que eles saiam para tirar, porque eles nunca vão sair todos, às vezes. Às vezes é sair só um pouquinho, fica um pouquinho, você vê uma pontinha branca lá atrás, que é o dente, né? Quando ele está impactado, mas não vai sair todo para você poder tirar. Então, isso é uma grande verdade. Então, às vezes, não adianta esperar, né? É verdade. E falando disso, Flávia, já assim, pegando esse gancho, né? Você falou dos sisos que nascem um pouquinho e que ficam o que a gente chama de semi-incluso, né?
Para mim, esse é o pior de todos, porque esse ali é uma bomba relógio. Enquanto o siso que está impactado, ele está todo dentro da gengiva, todo dentro do osso, ele pode ou não causar um problema ao longo da sua vida. Existe grande chance de acontecer, mas pode ser que não aconteça. Esse que está semi-incluso, ele nasceu um pouquinho, é quase certo de acontecer um problema. E o maior problema é a infecção, que a gente chama de pericoronarite, porque ele fica uma gengivazinha recobrindo parte dele, entra alimento por debaixo dessa gengiva, e aí o paciente começa a sentir dor na gengiva, às vezes melhora, melhorou. Aí ele vai adiando, né, de ver o dentista. Toma remédio, melhora, entra alimento ali, não consegue escovar, inflama de novo. Exatamente. E aí vai acontecendo até que a gente tenha que remover isso daí. E geralmente acontece esses problemas, feriado, final de semana, férias, né? Isso aí. Normalmente é aquele momento que não pode acontecer, né? As emergências odontológicas em geral são assim, né? É numa festa, é no Natal, num feriado. E é uma dor muito, muito grande, né, pessoal? Quando tem essa inflamação nesse local, é uma dor muito forte. Então, não é bom deixar nesse ponto, porque é até difícil para o cirurgião, né, para fazer o procedimento, a anestesia pegar, entre aspas, já fica complicado, né? É brabo. Quando existe essa infecção na gengiva, o ideal nessa situação é a gente até resolver melhorar um pouco a infecção na gengiva para extrair o siso alguns dias depois, né? Mas não cortar a gengiva como algumas pessoas acham. Então vamos deixar o siso e vamos cortar a gengiva. Isso normalmente não é eficaz, isso não resolve o problema a longo prazo. E algumas vezes cortar a gengiva inflamada pode causar uma dor ainda maior do que o problema verdadeiro. Às vezes expõe um pouco mais de dente que está ali, entra mais alimento do que antes. Exatamente. Exatamente. Isso aí. A outra pergunta é: o que pode acontecer se eu não quiser tirar? Essa pergunta é justamente porque a maioria das pessoas, acredita, tem muito medo de cirurgia, né? A palavra cirurgia já assusta. É verdade. Fala, nossa, vou ter que tirar dente para fazer tratamento ortodôntico. O meu dente nunca me incomodou, tá ali dentro do osso, não me atrapalha em nada. Por que eu tenho que tirar esse dente? Tá, vamos lá, vamos falar sobre isso. Então, como a gente falou, a gente tirar o dente na idade correta e no momento correto é a gente prevenir problemas futuros, porque estatisticamente a gente sabe que existe grande chance de acontecer um problema ao longo da nossa vida. Então a gente quer tirar esse dente num estágio tranquilo, melhor do que tirar ele numa situação onde a gente já tem um tumor ou um cisto, ou já perdeu o dente vizinho, numa situação que não dá, irreversível, né? Agora, o medo realmente é comum. O medo, ele muitas vezes, ele é passado por histórias, é passado de geração em geração, porque realmente no passado esse procedimento ele causou muito trauma, né? Trauma psicológico. As pessoas muitas vezes falam isso como da extração dos sisos como se fosse a pior coisa do mundo, né? E eventualmente, dependendo do profissional que vai fazer, se ele realmente não tiver assim treinamento, não tiver experiência para fazer os sisos e ele pegar um siso que ele encontra alguma dificuldade, isso pode levar realmente a um trauma psicológico no paciente, né? É uma coisa chata. Agora, se é um profissional treinado, com experiência, e particularmente usando, eu gosto muito disso, e eu defendo muito essa ideia, de usar algum recurso que diminua a ansiedade do paciente de alguma forma, isso se torna algo muito tranquilo, na verdade. Existem diversas possibilidades, isso aí a gente vai indicar dependendo do paciente. Se é um paciente muito, muito nervoso, fóbico,
a gente vai indicar ou uma sedação venosa ou uma anestesia geral, que é raro, né? Mas para a grande maioria dos pacientes, a gente faz uma sedaçãozinha oral. O que que é isso? É dar tipo um calmante. Isso vai tirar a ansiedade. A pessoa vai responder, vai estar ali com você, a gente pede para abrir a boca, a pessoa vai abrir a boca, ela vai entender, mas isso vai fazer com que o tempo passe rápido, que a ansiedade vá embora e que algumas vezes, algumas partes do procedimento, pode ser que ela até esqueça, né? Então, eu defendo muito essa ideia de que cirurgia oral, pela ansiedade, a gente deveria fazer mais com esses métodos que reduzam essa ansiedade. É Né? bom o pessoal que está assistindo saber que tem essas possibilidades, porque tem condições, né, até de quem tem muito medo ou fobia mesmo que já fez, às vezes, um siso ou um procedimento que foi um pouco traumático, tem condições dele ter uma nova chance e de ser um procedimento bem tranquilo, utilizando essa sedação e tudo mais, né? Exatamente, sem dúvida. Algumas vezes a gente vê pacientes que passaram por histórias desastrosas e eles muitas vezes ficam anos e anos e anos adiando a extração de um outro dente. E quando vai fazer, eles veem que, poxa, foi só isso, que tranquilo. Né? Então, assim, isso é muito importante. Esse controle, eu falaria que na extração do siso, um dos fatores mais importantes é o controle da ansiedade, porque realmente é chato a gente totalmente consciente, alguém mexendo na sua boca, você olhando para cima, né? E é uma pressão, ela não sente dor, a anestesia local tira toda a dor, mas ela dá a pessoa fica ansiosa. E essa ansiedade faz com que qualquer desconforto na boca se torne muito pior, né? É importante a consulta mesmo, conversar com o profissional e saber dessas possibilidades, porque as pessoas ficam confiando muito em que um e outro falam, e às vezes as pessoas falam muita bobagem, gente. Te passam medo, te passam experiências ruins que elas tiveram, mas que não tem nada a ver com o seu caso. Às vezes o seu caso não é nada a ver com o caso da outra pessoa. Então isso é muito importante, né? Aí uma paciente fazendo um comentário, a Vanessa, que eu extraí o siso dela, curioso, ainda na faculdade. Ela me achou recentemente agora no Instagram, mas na faculdade eu extraí o siso dela. Pessoal, depois a gente vai voltar aqui e também responder a pergunta de vocês, tá bom? Não, a gente vai esquecer, não. Aqui a outra pergunta é: o que pode acontecer se... Não, essa daqui a gente já respondeu. Como saber se meu dente do siso está incluso? Como saber se o dente do siso está incluso? Se ele não apareceu na boca, você vai fazer uma radiografia. Essa radiografia é uma radiografia controle. Todo mundo deveria, né, teoricamente, ir no dentista pelo menos de 6 em 6 meses para estar fazendo essa avaliação. E na idade correta, esse dentista ele vai pedir uma panorâmica, uma radiografia que mostra toda a arcada e vai ver o siso lá. Então, se não tiver na sua boca, não é que você não tem. Ele pode estar ali dentro do osso, impactado, incluso, enfim. E vai dar para ver na radiografia se você tem realmente, né, pessoal? Então, tem que fazer o raio-x. Todo mundo tem os 4 sisos? Já é um complemento dessa daí, né? Isso aí. Não. Eu mesmo só tive um. Eu tenho os 4. Você teve os 4? Erupcionado na boca. Eu tive um incluso, superior. Mas o mais comum é a pessoa ter os 4 sisos. Você tem que avaliar isso. Tem que realmente fazer uma radiografia. Não é imaginar porque eles não apareceram na boca que a gente não tem. Porque eles podem estar lá e podem te causar problema no futuro. É bom a gente sempre avaliar. Mas existe uma porcentagem da população que pode não ter um, pode não ter 2, e às vezes pode não ter os 4. Né? Na verdade, é o dente mais comum de a gente eventualmente não ter. É o terceiro molar, é o siso. Agora tem aquelas teorias, né, de evolução, que aí falam que estão diminuindo, a população está diminuindo a quantidade de dentes, então o siso é um dos que já não está aparecendo mais na população, e tem outros dentes também que não vão aparecer mais daqui a um tempo, que a gente já encontra pacientes sem premolar,
sem lateral. Então, isso é uma característica da evolução. Mas tem também aquele componente genético, né? Às vezes, na família, o pessoal já não tem determinada quantidade de dentes e aquela pessoa também acompanha o padrão, né, da família. Falando de teoria, Ana, algumas vezes uns pacientes me perguntam, mas então por que existe o siso? Né? Essa pergunta a gente fica assim, caramba, realmente, por que existe o siso se ele só causa problema? Existe alguma vantagem a gente ter o siso na boca? Se eu tenho todos os dentes na boca, não existe vantagem em ter o siso na boca, não é ter o siso que vai fazer eu mastigar melhor. Então, por que ele existe? Né? Aí também são teorias, mas o que acontece é que o primeiro molar ele vem na boca quando a gente tem 6 anos de idade. E nessa época existe uma tendência, né, infelizmente, mas é verdade, as crianças a comerem muito alimento mais rico em carboidrato. Isso daí causa cárie. Né? Então, é muito comum na população em geral, o molar, o primeiro molar, é um dos dentes que se mais perde. Por vir às vezes a população ainda confunde ele com os dentes de leite. Porque ele vem depois do dente de leite, a pessoa fala, é dente de leite também, pode dar cárie. Porque muita gente nem imagina que aos 6 anos de idade já vai vir ali um dente permanente. Mas, então, se a gente perde o primeiro molar, isso costumava acontecer muito no passado, muita gente perdia, então o siso, o segundo molar ia para o lugar do siso e o siso ia para o lugar do segundo molar. Então, ele funcionava como um step. Agora, hoje em dia, com o flúor que a gente tem na água, com o maior entendimento que a gente tem de higienização, as pessoas, muitas delas não perdem dente nenhum. E aí o siso não vai ter vantagem nenhuma, quer dizer, só vai causar realmente problema. Tem essa questão também. Vamos para outra pergunta aqui. Essa pergunta é comum parecer para mim. O siso pode interferir no alinhamento da arcada dentária? Que é comum a gente falar, depois que meu siso veio, meus dentes entortaram todos. Eram certinhos, quando veio o siso, começou a entortar tudo. Então, existe essa teoria, né? Existe essa teoria que ele querendo espaço para erupcionar em uma determinada idade, ele vai tentar, ele vai acabar empurrando os demais e isso vai causar um apinhamento na região anterior. Eu já ouvi alguns profissionais que contestam um pouco essa teoria, mas a grande maioria dos profissionais acreditam que realmente isso aconteça, né? Você também concorda com isso, Ana? Eu observo assim, que às vezes acontece uma coincidência de fatores, por exemplo, a pessoa que já é adulta, ela pode ter também uma outra teoria, que é aquele crescimento tardio da mandíbula, então a mandíbula vai um pouquinho para frente, aí o dente inferior está aqui, se a mandíbula, que é esse osso todo, vai para frente, é como se o dente inferior encostasse mais em cima, aí ele começa a entortar. E ao mesmo tempo o siso está lá atrás aparecendo. Aí a pessoa associa os dentes tortos com o siso. Pode ser isso também. Ou também o siso já está meso inclinado, né? Já está com essa inclinação assim para empurrar mesmo. Aí desse jeito, é claro que ele vai tentar sair trazendo tudo para frente. Aí os dentes que mais sofrem são os aqui, né? Os de baixo aqui, os anteriores, são os primeiros a entortar. E aí a pessoa associa, o siso começou a vir, eu senti ele e vi que estava entortando aqui embaixo. Né? É comum. Mas tem associação sim nesse sentido. Porque a maioria das pessoas não tem espaço mesmo para o siso. Não tem, a arcada está muito pequena. Ele já vem inclinado e vem forçando tudo ali. A pessoa demora para tirar, ele vai forçando até entortar os dentes, né? É isso aí. Pois é, por isso não pode postergar essas coisas, né? Deixar muito para frente. Uma pergunta também que me fazem quando eu faço a indicação para a extração dos sisos é se pode tirar os 4 de uma vez, se a pessoa tiver. Maravilha. Boa pergunta. Eu, particularmente, gosto muito dessa abordagem. Tá? Agora, novamente, como eu falei, essa abordagem, primeiro, tem que ser feita por alguém experiente,
Na maioria das vezes, um cirurgião bucomaxilofacial tem essa experiência, tem esse treinamento, porque ele tem que ser confortável para o paciente. O maior objetivo é que o paciente fique satisfeito com o tratamento. Então, não é a questão de, eu quero tirar os 4. Eu quero tirar os 4 porque eu acho que isso vai deixar os meus pacientes mais satisfeitos, né? E fazendo isso, a gente tem que fazer num tempo razoável e tem que controlar a ansiedade, porque eu vejo como o fator mais limitador na extração dos sisos a ansiedade. Por que a gente não faz quando a gente está começando? Por que a gente não faz os 4 quando a gente está começando? Porque a gente vai demorar muito. Se eu demoro para extrair um siso 20 minutos, eu vou demorar para tirar os 4, é quase 1h30, não é isso? É mais ou menos isso, é 1h20. Então, quer dizer, é muito tempo. O paciente não aguenta ficar na cadeira de boca aberta com aquela ansiedade do procedimento tanto tempo. Agora, se eu controlo a ansiedade do paciente dando um sedativo, ou se eu faço a cirurgia muito rápida, isso se torna uma coisa mais tranquila. O paciente ele vai ter um pós-operatório mais tranquilo, ele vai ter um pós-operatório só. E algumas vezes os pacientes ficam preocupados. Mas eu não vou demorar mais tempo para me recuperar. Não, você não vai demorar mais tempo para se recuperar. O tempo é o mesmo. A única questão é que os dois lados vão estar operados. Mas e como é que eu vou fazer para eu mastigar? Porque se um lado está operado, eu mastigo com o outro. Não. Você não vai mastigar durante 1 a 2 dias. Depois, você vai voltando a mastigar, independente de ter extraído um lado ou os dois. Tá? Então, extrair os 4 é uma excelente abordagem, porque quem faz com experiência traz assim, os pacientes bem satisfeitos. Então, a gente faz isso com bastante frequência, mas eventualmente existe uma resistência assim, das outras gerações, quando a gente vai tirar um siso, por exemplo, de um adolescente de 16 anos, às vezes o vô pensa, vai tirar os 4 de uma vez. É totalmente compreensível essa preocupação pelas histórias e porque ele passou no passado. Mas, hoje em dia, da forma que pode ser feita e vem sendo feita, é provavelmente a melhor opção, né? A gente fazer um procedimento só. E como muitas vezes o paciente quer também fazer outros tratamentos, por exemplo, quer fazer o tratamento ortodôntico, para a questão também funcional e estética, precisa de fazer a extração dos 4. Então, se ele postergar muito, acaba que ele fica esperando feriados, aquelas coisas para poder tirar licença, para fazer e tudo mais, acaba que ele deixa um intervalo muito grande para fazer o restante e fica retardando muitas coisas, né? A pessoa vai postergando as coisas, acaba que não sai do lugar. Vai tirar um de cada vez, quanto tempo vai demorar isso? Né? 4 pós-operatórios. Nossa, hoje em dia é desnecessário. Lembrando, pessoal, que qualquer dentista, ele tem habilitação para extrair os dentes, não é isso que a gente está falando. Só que a questão dos sisos são dentes que têm uma particularidade que a gente vai falar aqui, que é a proximidade do nervo, né, do nervo da mandíbula. Então, não é um dente tão simples de fazer. E algumas vezes, né, como a gente falou, ele está preso no osso, então precisa de alguém com uma formação específica, porque o que a gente vê como formação específica? Saber tratar as intercorrências, né, que podem acontecer. Com relação a isso, só então, assim, para deixar bem enfatizado, eu conheço dentistas não cirurgiões que fazem siso perfeitamente bem. Existem cirurgiões bucomaxilo que também não fazem tão bem, provavelmente. Mas, assim, se você não conhece ninguém, a maior chance de você ir num cirurgião bucomaxilofacial é que ele saiba fazer e tenha bastante experiência. Enquanto um dentista clínico, alguns vão saber fazer muito bem, mas a maioria não vai saber fazer tão bem. Tá? Deixar isso essa claro. Questão tem relação com o tempo, né, que a gente falou, por exemplo, para tirar os 4 sisos, quem tem mais experiência e formação tem como tirar mais fácil, tem
uma abordagem mais direcionada ali para o seu problema. Então, né, é sempre Uhum. bom procurar um especialista. E já partindo disso que a gente estava falando, das complicações, e eu achei muito interessante a abordagem que você fez na paciente, é bom para o pessoal conhecer o que pode ser feito naqueles sisos, né, os inferiores que estão muito perto ali do nervo mandibular. Então, o que a gente pode fazer, se tem como fazer alguma coisa ou não. Maravilha, maravilha, Ana. Até respondendo a pergunta aqui que acabou de passar de alguma paciente que ficou com uma dormência. Acabou de É. colocar aqui. Se ela Uhum. perguntou se vai normalizar com o tempo. Então, por que pode ficar dormente? Porque, eventualmente, o siso inferior ele pode passar muito próximo de um nervo, que é um nervo que sai aqui na frente. Esse nervo ele vai dar a sensibilidade do lábio. Não é a parte motora, não é o que a gente faz mexer o lábio, mas é o que dá a sensibilidade. Então, se a gente toca nesse nervo, se a gente traumatiza esse nervo, ele pode ficar com uma dormência temporária. E se for uma situação mais complicada, pode ficar até alguma dormência definitiva, o que é uma situação muito rara. Então, já dessa paciente, eu falaria que se tem pouco tempo para ela ficar tranquila, que provavelmente vai passar. Mas em casos assim excepcionais, quando a gente vê que existe muito risco, como foi a paciente, quando a gente vê que existe muito risco, a gente pode lançar a mão de um procedimento menos comum, que a gente chama de odontectomia parcial intencional. Esse nome é imenso, né? É horrível. Mas o que ele quer dizer? Que a gente não vai tirar o dente todo. A gente vai tirar a coroa do dente e vai deixar as raízes do dente que estão em contato com o nervo. Ah, Augusto, mas isso não é errado? Deixar a raiz? Não é errado. Se a intenção da cirurgia é tirar a sua coroa e você não vai mexer na raiz, isso daí os estudos já mostraram que não tem problema nenhum. Agora, isso é totalmente diferente de você tentar tirar o dente, não E para conseguir tirar. tirar o dente, deixar uma porção muito grande de raiz e deixar lá e falar, ah, não, tá tranquilo. Não, aí tá errado, porque aí você já forçou a raiz do dente, você já tirou a nutrição da raiz do dente, aí você corre o risco de ter um problema no futuro. Tá? Agora, se intencionalmente você corta o dente, não faz força nas raízes, só tira a coroa, para casos excepcionais a gente pode fazer isso, porque isso é indicado quando a gente acha que o risco de tirar o dente pode ser um risco muito grande, de causar um problema sério no paciente. Então a gente tira só a coroa. Isso já é eficiente, porque é a coroa que normalmente causa cistos, é a coroa que normalmente empurra o dente vizinho e pode reabsorver o dente vizinho. É a coroa que pode nascer parcialmente e causar uma infecção na gengiva. Né? E muitas vezes, com o tempo, às vezes a raiz pode até se movimentar e sair próximo do nervo. E a gente pode até tirar a raiz no No segundo tempo. segundo momento, voltar e remover o restante, né? Exatamente. Isso é a dúvida que a doutora comentou aqui, que deve ser dito no planejamento. Com certeza, Camila, isso é totalmente explicado, passado para os pacientes, eles têm total explicação sobre isso, né? O paciente estava bem orientado sobre o procedimento, né, Augusto? Exatamente, com certeza. O que ela complementou assim, se essa coroa ela está semi-inclusa, isso é uma situação menos comum, Camila, porque a maioria dos dentes que já erupcionaram o suficiente para estarem semi-inclusos, eles já não têm tanta contato, intimidade com o nervo, né? E um detalhe mais importante também a gente comentar, às vezes na radiografia parece que existe um contato muito grande, mas esse é um contato que não dá para ser avaliado apenas numa radiografia, porque às vezes o nervo, ele parece que está muito próximo das pontas do dente aqui,
Só que, na verdade, se você colocar numa vista tridimensional, você vai ver que o nervo está bem distante, à frente ou atrás das raízes. Só que na radiografia bidimensional, ele vai aparecer muito próximo. Então, se existe essa imagem na radiografia, às vezes vale a pena solicitar uma tomografia computadorizada para realmente ver o risco que tem de lesar esse nervo, tá? Cada caso é um caso, né? Então, Exatamente. por isso que tem que ter a consulta de diagnóstico e depois marcação da cirurgia em si, né? Porque tudo isso é explicado para o paciente, não é doutor Google que vai dar a resposta, né, Augusto? É verdade, não é? Aqui, a próxima pergunta também eu escuto bastante. O dente do siso precisa ser retirado na adolescência? Quando não me perguntam isso, pergunta a partir de quantos anos eu posso remover o siso. Tá. Qual é a melhor fase, né, para a gente tirar o siso? É a fase em que a raiz do dente ela não está completamente formada. Quando a gente tem metade da raiz a 2/3 da raiz formada, normalmente é a melhor situação, porque a gente vai ter uma extração simples de ser feita. Quando não tem raiz formada nenhuma, só tem a coroa do dente, é aquele germezinho dentário, às vezes é uma cirurgia um pouquinho mais difícil, porque a gente vai tentar tirar e ele fica rodando dentro do buraquinho, né? Tá. E às vezes, a gente, para chegar lá, é um acesso um pouquinho mais difícil. Agora, quando ele já está com metade da raiz formada a 2/3 da raiz formada, isso a gente diminui as chances de ter uma fratura da raiz e normalmente sai fácil. Normalmente, com 16, 18 anos, é essa situação. Além de que o osso é um osso mais maleável. Então, uma leve pressão no dente, o osso já dá uma dilatada e ele sai com mais facilidade. Já numa pessoa de mais idade, né, eu digo não é muita idade, é 30, 35, é um osso mais denso. A raiz já está toda formada, às vezes a raiz é cheia de curvatura. Então, o dente você vai precisar de colocar um pouco mais de pressão para ele sair. Então, isso pode dificultar um pouco mais a extração. Qual foi a paciente mais nova que você já removeu o siso? Eu acho que uns 14 anos. Uns Nossa. 14 anos, né? Porque, na verdade, não é comum antes dos 14 ter siso formado. Mas alguns ortodontistas pedem uma abordagem precoce quando eles querem já intervir em situações mais complicadas, né? Eles, por exemplo, pedem para extrair o siso precocemente, quando está tendo um crescimento mandibular, eles querem tentar uma compensação para manter a oclusão na posição, então eles querem espaço. Então, para evitar a extração de um outro dente depois, eles preferem extrair o siso. Não dá para ser feito, né? Mas é um caso excepcional. Eu lembrei de uma outra indicação agora, além da que a gente tinha comentado, que o siso ele estava com essa inclinação tocando no vizinho, que é o segundo molar. Tem uma outra indicação que eu também peço às vezes, é quando os sisos eles estão cruzados. Porque a arcada superior é como se fosse uma tampa de caixa. Se o siso aqui embaixo ele está para fora, é como se a caixa tivesse maior que a tampa. Aí o paciente morde torto, começa a morder a bochecha, a língua. E o siso não é um dente comum de a gente movimentar, que ele é muito irregular a anatomia. E ele não vai servir também, igual a gente comentou, muitas vezes para alimentar. Então, se ele tiver cruzado, não adianta eu corrigir o restante e deixar o siso lá atrás cruzado. Porque sempre que o paciente morder, ele vai desviar o queixo para algum lado e vai morder errado, né? Então, eu tenho que pedir para extrair também. Perfeito. Tem essa indicação. Caso uma pessoa não precise tirar o siso, precisará ter cuidados especiais com ele? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, eu penso o seguinte. Eu tenho espaço na boca, meu siso nasceu. A primeira questão realmente tem espaço na boca? Porque o fato da